Muito boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso culto. Nós estamos muito felizes de estarmos louvando e engrandecendo ao nome dEle. Nós estamos felizes porque Ele é fiel e justo nas nossas vidas. Nós queremos te convidar a louvar ao nome dEle. A palavra fala que Ele é fiel em todas as coisas para fazer muito mais do que qualquer um pode imaginar. E quando a Bíblia fala exatamente isso, a Bíblia sempre fala que os planos que Ele tem, que a vontade dEle é absoluta e perfeita. É por isso que nós cantamos, e é por isso que nós louvamos, porque nós agradecemos e temos gratidão ao que Ele é para as nossas vidas. Eu te convido a abrir a sua boca, abrir o seu coração, soltar a sua voz com muita intensidade, com muita vontade, gratidão, verdade e amor, para que Ele possa ouvir aquilo que você vai cantar e se agradar, para que Ele se agrade do teu coração essa noite. No nome de Jesus é que nós cantamos e louvamos a Ele. Amém? Cercado Ele está, no trono Ele é o Rei da Glória. Um novo cântico entoado no céu ao Rei dos Reis. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Proclamam sem cessar, só Ele é santo. Aleluia. Aleluia. 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono.
Pai, sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Sim, Pai, Tu és digno, Pai. Tu és digno, Pai. E nós cantamos, ó Pai, que o Senhor é digno, Pai. Tu és digno, Deus. E nós cantaremos hoje, amanhã, eternamente, Pai, que Tu és santo, Pai. Digno dessa canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Cante. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno da sua canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu.
és incomparável, tu és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra, revela quem tu és. O meu coração Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Graça e paz, queridos, que bom poder estarmos aqui mais uma vez para juntos louvarmos a Deus. Nós já louvamos a Deus com as músicas, com os cânticos espirituais. Agora nós vamos louvar a Deus através da nossa consagração ao Senhor, através do ofectório, do momento de ofectório. E eu quero compartilhar com você uma palavra em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém, queridos? Esta palavra diz que tudo foi criado por Deus, tudo foi criado por causa do Senhor. A palavra de Deus está dizendo aqui que o Senhor é Senhor de tudo. Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão da existência deste universo. Tudo pertence a Ele, tudo veio dEle, tudo é para Ele e por Ele. Então eu quero encorajar você nesta noite a continuar adorando a Deus, a continuar honrando a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Você pode utilizar os dados que estão sendo projetados aqui na tela, as informações que estão aqui. Você pode utilizar esses dados, essas informações para fazer a sua transferência, o seu depósito, a sua TED. Agora ficou mais fácil, né? Porque você cadastrando a sua conta aí, o Pix, né? A nossa conta, inclusive para você fazer uma transferência, você vai precisar de usar a nossa chave, que é o nosso e-mail, pazsuzano@gmail.com. Com essa informação você já consegue fazer a transferência, tá bom? É a nova modalidade de transferência, o Pix, ok? Então você utiliza essa chave, pazsuzano@gmail.com, beleza? Vamos orar, quero orar com você, eu quero orar por você que tem ofertado, que tem contribuído, que tem sustentado esta obra, apesar de nós não estarmos nos reunindo no templo para fazer os nossos cultos, embora em breve nós estaremos retornando, eu vou falar depois sobre isso. Nós temos toda uma operação, todo um custo, toda uma estrutura por trás desse trabalho que a gente está fazendo aqui online. Então é muito importante que você mantenha as suas contribuições em dia, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, por você, para que Deus esteja abençoando a sua vida financeira e também a vida financeira da nossa igreja e de todas as famílias da nossa igreja, amém? Você que está também desempregado, eu quero orar com você neste momento. Eu quero dizer para você que você deve confiar no Senhor, descansar no Senhor e esperar no Senhor, amém? Faça a sua parte, mas sobretudo confie, espere e descanse no Senhor, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, o nome que está acima de todo nome. Deus, nós Te louvamos e reconhecemos o Senhor
como provedor, como sustentador, como aquele que abre portas, como aquele que nos sustenta, ó Deus, como aquele que nos dá a provisão diária, a provisão semanal, a provisão mensal e a provisão anual também. Deus, em nome de Jesus, abençoa esses irmãos que estão contribuindo neste momento, abençoa, Pai, aqueles que precisam de uma porta de emprego, que o Senhor possa estar entrando com providência, abençoando aqueles que estão participando de processos seletivos, de entrevista de emprego, que o Senhor esteja abençoando e manifestando a tua vontade, o teu querer, o teu poder sobre a vida desses irmãos, Pai, em nome de Jesus, que possamos muito em breve ouvir testemunhos da provisão, do milagre, da bênção, da vitória que o Senhor há de conceder a cada um do teu povo, Senhor, dos teus filhos, em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus é que nós te agradecemos, amém, amém e amém. Amém, queridos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar a palavra depois de 2 semanas ausentes aqui dos nossos cultos online, porque nós tivemos 2 semanas aí em que o André trouxe uma palavra para nós, uma ministração muito poderosa. Quero louvar a Deus pela vida do André, dos nossos líderes. Quero parabenizá-lo também por esta mensagem, pelas 2 mensagens que ele trouxe. Foram mensagens assim que muito falou ao nosso coração, amém? Em nome de Jesus. Nessa noite eu quero começar uma nova série com você. Quero convidar você para nos acompanhar nas próximas semanas. Nós vamos estar pregando sobre uma nova série que começa hoje. Eu quero convidar você, uma série que fala sobre a nossa fé. Como está a sua fé? Eu quero conversar com você nesta noite sobre isso. Como que está a sua fé? Você está firme na fé em Jesus? A sua fé está fortalecida em Deus? A sua fé está alicerçada em Deus? A sua fé tem levado você a outros níveis? A sua fé tem levado você a superar os problemas, a superar os desafios, a superar as suas dificuldades, as lutas? Eu quero encorajar você a fortalecer a sua fé, a compreender também esse processo, esse mover de Deus na nossa vida. E eu quero começar então essa série de hoje. A série tem tema de fé vitoriosa, a fé que sempre vence, a fé que nos dá a vitória, a fé que nos leva a outros níveis, a fé vitoriosa. E nesta noite eu quero falar com você sobre a fé que fortalece a minha humanidade. Você pode repetir comigo? A fé que fortalece a minha humanidade. Nós somos humanos, somos seres humanos, somos pessoas comuns, somos seres limitados, somos seres sujeitos a uma série de situações. E a fé vitoriosa, ela reconhece tudo isso, ela considera tudo isso, e ela opera apesar de tudo isso. Ela opera apesar da minha humanidade, ela opera apesar das minhas fraquezas, ela opera apesar dos meus problemas e das minhas limitações. Eu quero pensar com você sobre isso nesta noite. Tem muita gente que tem fé em tudo, acredita em tudo, tudo que ela ouve, ela acredita. Se surgir uma nova religião, ela acredita nessa nova religião. Se surgir um novo sistema de fé, de crença, de um novo sistema de religião, uma nova religião, se alguém disser que se alguém estiver pregando uma mensagem que promete algumas coisas, uma mensagem que promete vitória, que promete bênção, que promete conquista, as pessoas acreditam nisso, não é?
Até porque nós vivemos num país em que a questão da religiosidade, a questão da espiritualidade, ela tem um caráter muito místico, muito esotérico, não é? Ou seja, há muita mistura de religiões, há muita mistura de crenças. Então as pessoas são facilmente levadas a acreditar em qualquer coisa. Mas a nossa fé, a fé cristã, ela está fundamentada em Deus. A fé cristã, ela está embasada na palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus e no Deus da palavra. A fé cristã não é uma fé triunfalista. Sabe o que é fé triunfalista? A fé triunfalista é uma fé que diz que o cristão não tem problema. É uma fé que diz que o cristão não fica doente. É uma fé que diz que o cristão não fica triste, que o cristão não passa por um processo de depressão, não entra em depressão. É uma fé que só propaga coisas boas. E isso, na verdade, não tem nada a ver com a fé cristã, porque a fé cristã, ela não nega essas experiências, ela não nega essas circunstâncias, até porque tudo isso faz parte do ser humano. A fé triunfalista, ela nega o medo, ela nega a dúvida, ela diz que você não pode ter medo, que você tem que ser corajoso sempre. Ela não reconhece, ela não acredita, ela não propaga que você pode sofrer um revés, que você pode sofrer uma derrota, que você pode sofrer uma perda. Isso não é fé verdadeira. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. A fé cristã, ela reconhece tudo isso, ela legitima tudo isso, porém, ela nos faz superar tudo isso em Cristo Jesus. A fé cristã, ela nos faz triunfar em Deus, ela nos torna vitorioso em Deus. E também a fé triunfalista, ela propaga, ela acredita que a terra é o céu, que nós já estamos no céu, que o céu é aqui na terra. E isso também não é verdade, eu não posso concordar com isso, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor, Ele está fazendo um novo céu e uma nova terra para o seu povo. A palavra de Deus diz que a nossa pátria não é aqui, a nossa morada permanente não é aqui. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos daqui, embora nós estamos aqui, não é? Então a fé cristã, ela reconhece tudo isso, ela reconhece que nós passamos sim por problemas, ela reconhece sim que nós passamos por dificuldade, ela reconhece sim que o crente fica doente, que o crente fica triste, que o crente tem medo, ela reconhece tudo isso, porém ela nos garante uma vitória, ela nos torna vitorioso em Cristo Jesus. Ou seja, é uma fé triunfante em Cristo em meio a tudo isso que nós estamos falando. É uma fé funcional. O que é uma fé funcional? É uma fé que funciona apesar da nossa humanidade. É uma fé que funciona considerando todos os aspectos da humanidade, do ser humano, todas as fragilidades, todas as dificuldades. A palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios 2,14, afirma sobre esse aspecto da fé cristã, de ser uma fé que nos conduz vitoriosamente. Olha o que diz a palavra: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha que coisa interessante, olha que palavra poderosa. A fé cristã é uma fé vitoriosa, ou seja, ela me faz vitorioso em Cristo. Ela me faz vitorioso
em Cristo. Então, ela não me faz vitorioso porque eu mereço a vitória. Ela não me faz vitorioso porque eu não experimento a derrota, porque eu nunca perco. Não, vai haver momentos em que eu vou perder. Vai haver momentos em que eu vou me sentir fracassado, que eu vou me sentir triste. Vai haver momentos em que eu vou sentir o gosto amargo da derrota. Mas a fé cristã, ela me mantém vivo, ela me mantém firme, ela me mantém convicto, ela me dá certeza que, apesar de todas essas coisas, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, em todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém, queridos? A fé cristã é assim, ela é uma fé vitoriosa. 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Que vitória é essa? A nossa fé. Está escrito em 1 João 5,4: em Cristo você recebeu uma fé poderosa, funcional, verdadeira e prática. Olha que bênção! A vida em que Cristo nos oferece é uma vida vitoriosa, porque Ele nos dá uma fé vitoriosa. Sim, seguir e servir a Cristo significa sim ter uma vida vitoriosa, porque há benefícios em servir a Cristo, e um deles é que em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando a minha fé está firmada em Deus, quando a minha fé está firmada em Cristo, quando a minha fé está firmada nas promessas da palavra, eu sou mais do que vencedor. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa vida cristã, ela precisa ser acompanhada, sustentada em uma fé viva, em uma fé vitoriosa. 1 Coríntios 2,5 diz assim: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé triunfalista se baseia muito no conhecimento humano, mas a fé cristã, a fé que eu tenho, a fé que você tem, a fé que nós cristãos temos, ela se baseia na palavra de Deus, na pessoa de Deus, no poder de Jesus, no poder do Senhor. Esta é a fé, esta é a nossa vitória, a nossa fé. A fé que fortalece a minha humanidade. Mateus 14, versículo 23 a 36. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Mateus 14, de 23 a 36. Eu vou abrir também aqui. Mateus 14, capítulo 14 do Mateus, a partir do versículo 23. Mateus 14, a partir do versículo 23 até o versículo 36. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, ou no celular, ou a Bíblia em papel. Eu quero ler esse texto para você, em nome de Jesus, que diz assim: é o texto em que narra aquele momento em que Jesus aparece aos seus discípulos e Pedro anda sobre as águas. Jesus anda sobre as águas e Pedro vai até Jesus também. E no primeiro momento eles se assustam com Jesus, achando que é um fantasma,
mas era o Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhes que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você esse texto. Eu quero discorrer aqui durante alguns minutos sobre esse texto, sobre a mensagem desta noite, desta nova série, a mensagem que enfatiza que a fé, ela fortalece a minha humanidade, ou seja, a fé que fortalece a minha humanidade. Esse texto narra exatamente essa experiência. Nós vemos aqui homens comuns, os discípulos, e vemos aqui Jesus, o Filho de Deus, e diante de uma experiência em que ficou provado a fé e ao mesmo tempo a humanidade daqueles homens. Pedro foi desafiado por Jesus a andar sobre as águas, seguindo na sua direção, mas houve um momento em que Pedro começou a se afundar, em que Pedro desviou o olhar de Jesus e começou a se afundar. Mas antes desse episódio, ao avistar Jesus de longe, eles tiveram a impressão de que era um fantasma. E qual foi a reação daqueles homens? A reação foi medo. O medo é uma característica, é uma prova, é uma comprovação de que nós somos humanos. Jesus disse: calma, coragem, não tenha medo, sou eu. Mas Jesus sabia que ele estava lidando com seres humanos. Jesus sabia que o medo fazia parte da nossa humanidade, ainda faz parte da nossa humanidade. Jesus sabia que o medo fazia parte da humanidade daqueles homens. É interessante pensar que a nossa carne, ela é atraída pelo pecado. A nossa carne, ela clama desesperadamente por muitas coisas, e muitas dessas coisas nos levam a pecar, e nós precisamos ficar atentos a isso. Eles ficaram com medo do próprio Jesus, pois andar sobre as águas era algo sobrenatural. O medo é uma característica da nossa humanidade. A fé é algo sobrenatural. A fé é algo sobrenatural. A fé cristã remove os nossos pecados,
mas sim, não remove os nossos pecados, mas sim provê o perdão para os nossos pecados. A fé cristã, ela não remove o nosso medo, mas ela nos garante a vitória sobre o medo. A minha oração é que em nossa família da fé, nós tenhamos pessoas com uma fé vitoriosa, ao ponto de vencer toda a nossa carne, de vencer o pecado, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a autossuficiência, pois somos humanos e, como tal, não podemos nos livrar totalmente desses sentimentos, dessas atitudes e desses comportamentos. Porém, podemos ter vitória sobre eles a partir de uma fé vitoriosa, que não nega a nossa humanidade, pelo contrário, ela fortalece a nossa humanidade. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos garante isso. Há uma frase aqui do pastor John Stott, pastor e pregador americano, escritor muito famoso. Ele diz assim: não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho, e nenhuma condição mais essencial do que a humildade. A fé cristã, ela nos leva a uma atitude de humildade. Por quê? Porque ela gera dependência em nós. Ela gera dependência, nos leva a depender do Senhor. Amém? A fé cristã também, ela vai nos permitir algumas situações, algumas circunstâncias, alguns comportamentos, algumas atitudes. Ela vai trazer para nós a condição, ela vai nos fortalecer, ela vai fortalecer a minha humanidade para adorar a Deus. Adorar a Deus, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé que fortalece a minha humanidade também para ter estabilidade, equilíbrio. Efésios 4,14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A fé cristã, a fé que fortalece a minha humanidade, ela vai trazer equilíbrio, ela vai trazer estabilidade para a minha vida emocional, espiritual, em nome de Jesus. A fé que fortalece a minha humanidade também, ela vai me auxiliar para terminar bem. Ela vai me direcionar para terminar bem. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Sabe, queridos, a fé cristã, a fé vitoriosa, a fé que fortalece a minha humanidade, ela vai me ajudar, ela vai me auxiliar a terminar bem. Quantas pessoas você conhece que não terminaram bem? Não terminaram bem a vida cristã, não terminaram bem a carreira profissional, não terminaram bem o casamento, não terminaram bem suas famílias, não terminaram bem no final das suas vidas. Quantas pessoas você conhece assim? Sabe por quê? Porque faltou uma fé vitoriosa nesta vida, na vida dessa pessoa. Eu quero compartilhar com você alguns princípios e, ao mesmo tempo, alguns resultados que a fé vitoriosa pode nos proporcionar. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque esses princípios, eles estão baseados nesse texto.
estão baseados nesse texto de Mateus 14, de 23 a 46. Amém? A 36, melhor dizendo. Eu quero primeiramente compartilhar com você que a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a ter encontros de solitude com Deus. Versículo 23, versículo A, a parte A, diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho no monte para orar. Essa frase está falando de Jesus, está se referindo a Jesus. Está afirmando que Jesus, depois de despedir a multidão, ele foi para um lugar orar, sozinho. Ele foi buscar a solitude com Deus. Ele foi buscar passar tempo a sós com Deus. A fé vitoriosa em Cristo, ela nos ajuda a ter tempo a sós com Deus. Ela nos sustenta, ela nos induz, ela nos conduz. Os que oram entendem que não podem fazer tudo sozinho. Quando eu dedico tempo com Deus, quando eu dedico tempo em oração, eu estou declarando a minha dependência do Senhor. Eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu não posso caminhar sozinho, eu não posso ser um pastor sozinho, eu não posso ser um cristão sozinho, eu não posso ser um ministro sozinho, eu não posso liderar uma célula sozinho, eu não posso discipular uma pessoa sozinho. Eu não posso ser pai, eu não posso ser marido, eu não posso ter uma profissão e ser bem-sucedido nela sozinho. A fé vitoriosa, diferentemente da fé triunfalista, ela vai ajudar você a ter tempo a sós com Deus. Segundo lugar, a fé vitoriosa em Cristo vai ajudar a enfrentar dias e ventos contrários. Quantas vezes você enfrentou ventos contrários? Quantas vezes você enfrentou dificuldades? Olha o que diz o texto aqui no versículo 23b até o 25. Ao anoitecer eles estavam ali sozinhos, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Eles estavam no barco e houve um momento em que o vento era contrário ao barco. O barco estava indo numa direção contrária ao vento, e o barco então começa a querer naufragar, e de repente eles avistam Jesus, e Jesus é a solução, é a resposta, porque havia no coração daqueles homens uma fé vitoriosa, porque a fé vitoriosa nos ajuda a enfrentar os dias de ventos contrários. Não é todos os dias que os ventos serão favoráveis, não é todo dia que os ventos serão favoráveis. Haverá momentos na nossa vida, haverá momentos na sua vida, na minha vida, em que os ventos serão contrários, e você vai precisar de, em meio a esses ventos contrários, exercer uma fé cristã vitoriosa. Amém? A fé que fortalece a sua humanidade, não a que nega, mas ainda assim ela vai tornar você vitorioso em Cristo. Amém? Não é toda hora que o vento é a favor do barco, não é toda hora que o vento é a favor do avião, não é? A gente, quando está voando, há momentos em que o avião experimenta uma turbulência, e aí você tem a impressão de que o avião vai cair, não é? Porque há momentos que isso acontece. Não é porque tem crente no avião que não vai haver turbulência, não é? Vai acontecer, mas o Senhor vai estar lá com você, e você vai estar ancorado na fé vitoriosa. Terceiro lugar, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a confrontar seus medos. Quais são os seus medos? Do que você tem medo? Versículo 26
relata o momento em que os discípulos foram aterrorizados pelo medo. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Olha, eles andavam com Jesus, esses homens, eles seguiam Jesus, eles eram discípulos de Jesus. Aí você pode pensar assim: nossa, mas como que eles tiveram medo? Queridos, eles eram homens comuns, como eu e você. Eles eram 100% humanos. A fé que esses homens tinham era uma fé que fortalecia a humanidade deles. Eles tiveram medo porque eles eram humanos. Ter medo não é sinônimo de fraqueza. Ter medo não significa negar a sua humanidade. Ter medo faz parte da sua natureza, da minha natureza. Vai haver momentos que eu e você vamos ter medo. Quem não teve medo nesta pandemia? Ontem mesmo na célula, a pastora Elisete começou a célula perguntando para nós: olha, quem não tiver nenhum desses sentimentos, estoura a bexiga. E, aliás, ontem nós fizemos uma experiência. Nós tivemos a nossa primeira célula presencial. Fizemos aqui no templo, porque estava chovendo, não dava para fazer lá em casa. Então nós fizemos uma experiência, foi muito bacana, muito legal. A gente rever os irmãos com um certo distanciamento, com todo cuidado, não é? Mas nós fizemos ontem essa experiência. E aí a primeira palavra que ela disse foi medo. Ninguém estourou a bexiga, sabe por quê? Porque todos nós tivemos medo. Em algum momento nós tivemos medo. Mas a fé cristã, a fé vitoriosa em Cristo, ela vai te ajudar a confrontar e superar os seus medos. A fé triunfalista vai querer a todo custo negar o medo, mas a fé vitoriosa em Cristo, ela não vai negar o medo, porém ela vai te levar além do medo e vai te fazer superá-lo. Quarto lugar, a fé vitoriosa em Cristo vai ajudar você a superar suas dúvidas. Olha o que diz o versículo 27 e 28. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. A fé triunfalista vai querer negar suas dúvidas, mas a fé vitoriosa vai levá-lo a superá-la. Foi o que aconteceu com Pedro, com os discípulos. Jesus estava ali e Jesus declarou para eles: coragem, não tenha medo, sou eu. É como se Jesus estivesse falando para eles assim: olha, não tenha dúvida, sou eu que estou aqui, não é um fantasma. E aí então a dúvida daqueles homens foi totalmente dissipada, e eles entenderam, eles creram, eles reconheceram que era Jesus que estava ali, porque a fé vitoriosa em Cristo, ela faz isso, ela te ajuda a dissipar, a superar as suas dúvidas. Quinto lugar, a fé cristã vitoriosa em Cristo, ela vai ajudar você a ultrapassar seus limites. Versículo 29 a 31. Por que ultrapassar seus limites? Porque como humanos, nós somos seres extremamente limitados. Vai haver momentos em que você vai ficar latente, visível a sua limitação. Mas a fé vitoriosa em Cristo, ela vai fazer você ultrapassar os seus limites. Venham, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar-se, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro estava numa jornada, Pedro estava numa empreitada desafiadora, Pedro estava dando os seus primeiros passos para superar os seus limites. Imagine você
Pedro, um homem comum, um ser humano como eu e você, ele começou a andar sobre as águas, ou seja, ele estava superando os seus limites. Jamais ele poderia imaginar tal feito, jamais ele poderia imaginar que ele tinha capacidade de fazer aquilo, mas ele foi, pela fé em Cristo Jesus, obedecendo a ordem de Jesus, ele superou aquele limite, aquela limitação. Quantos limites eu e você temos que superar? Quantas limitações você consegue enxergar na sua vida? Eu quero dizer para você que a partir de hoje, essa fé cristã, a fé vitoriosa, ela pode ajudar você a superar seus limites. Sexto lugar, a fé cristã vitoriosa em Cristo, ela vai ajudar você a vencer a incredulidade humana. Há momentos na nossa vida em que nós somos extremamente incrédulos, céticos. A fé cristã, ela vai ajudar você a vencer a incredulidade. Quando entraram no barco, o vento cessou, versículo 32. Efésios 4,13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então a fé cristã, a fé vitoriosa em Cristo, vai ajudar você a superar, a vencer a sua incredulidade humana. Nós somos servos do Senhor, nós somos filhos de Deus, nós somos crentes em Cristo, nós cremos no Senhor, nós cremos em Deus, nós cremos que Deus é Senhor, nós cremos que Ele criou os céus e a terra, nós cremos que fomos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós cremos que Jesus morreu na cruz, foi morto, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos que Jesus está vivo à destra do Pai, mas às vezes nós somos tomados pela incredulidade. Às vezes não cremos no milagre, às vezes não cremos na resposta que Deus vai nos dar, às vezes não cremos no impossível, mas nós precisamos neste momento lançar mão, abraçar esta fé cristã vitoriosa. Sétimo lugar, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a testificar do poder de Jesus. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A fé vitoriosa em Cristo, ela nos ajuda a testificar do poder de Jesus, a testemunhar o poder de Jesus, a testemunhar milagres, a testemunhar coisas sobrenaturais, a testemunhar a provisão do Senhor, a resposta do Senhor para nós, a resposta do Senhor para a sua vida, os milagres que Deus pode fazer na sua vida, na vida da sua família, ou na vida de alguém que você conhece. Quando eu exerço a fé vitoriosa em Cristo, eu testifico, eu testemunho coisas extraordinárias, sobrenaturais, que Jesus pode fazer. Oitavo e último lugar, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a ser parte da resposta para a dor do mundo. Saiba que você é a resposta para o mundo. Saiba que você é a resposta para algumas pessoas. A sua vida, a sua experiência, a sua vivência é a resposta para muita fé cristã, a fé vitoriosa em Cristo, a fé que fortalece a minha humanidade, também é a fé que vai me fortalecer a minha humanidade, também é a fé que vai me ajudar a ser parte da resposta para a dor deste mundo. Versículos 34 a 36 diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus,
espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Tudo isso foi possível por causa da fé vitoriosa em Cristo Jesus. A fé que não nega, mas fortalece a nossa humanidade, a minha humanidade. Então, Pedro, saindo do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Versículo 29, a parte B. Tendo uma fé vitoriosa, ela sempre vai nos levar na direção certa. Qual é a direção que a sua vida está tomando? Qual a direção que a sua vida está trilhando? A fé vitoriosa em Cristo, ela será capaz de levar você na direção certa. Qual é a direção certa? A direção certa é o centro da vontade de Deus. A direção certa é obedecer a Deus, é andar em obediência ao Senhor. A direção certa é andar em submissão a Deus. A direção certa é andar em novidade de vida. A direção certa é andar debaixo dos propósitos do Senhor. É viver os propósitos do Senhor, é viver os planos do Senhor, a direção certa para o seu casamento, a direção certa para a sua família, a direção certa para os seus filhos, a direção certa para a sua carreira profissional, a direção certa para o seu ministério, a direção certa para o seu chamado ministerial. Essa é a direção certa. Mas o único caminho que pode levar você na direção certa é o caminho da fé vitoriosa. É o caminho da fé vitoriosa em Cristo Jesus. A direção certa é você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A direção certa é você se reconciliar com Cristo. A direção certa é você que já viveu a experiência do novo nascimento. Você que já está caminhando com Cristo. A direção certa agora para você, sabe qual é? É pedir o batismo. É ser batizado nas águas. É ser batizado no Espírito Santo. É ter uma experiência mais profunda com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. É esse convite que eu quero fazer para você. Eu quero convidar você em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo nesta noite, nesse momento, eu quero convidar você, primeiramente, eu quero fazer um primeiro convite para você, a entregar sua vida para Jesus, a se render a Jesus, a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo convite que eu quero fazer para você, você que já conhece a Jesus, mas está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado da comunhão da igreja, eu quero convidar você a se reconciliar com Cristo, a se reconciliar com a igreja do Senhor. Há alguém aqui que está me ouvindo que gostaria de se reconciliar com Cristo? Há alguém aqui que não me ouve nesta noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus, de se render ao senhorio de Cristo, de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E o terceiro convite que eu quero fazer para você é o convite do batismo. Alguém aqui nesta noite que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha, que gostaria de ser batizado nas águas, que não foi batizado ainda, eu quero convidar você a se batizar em nome de Jesus. Você pode manifestar isso através desse formulário que está aparecendo, através desse código. Aproxime a câmera do seu celular nesse código QR Code, vai abrir um formulário, você preenche lá, olha, eu já sou cristão, já sou crente em Jesus, mas eu gostaria de me batizar. Nós vamos auxiliar você, nós vamos acompanhar você, nós vamos ajudar você nessa jornada. Amém? Eu quero orar com você
Em nome de Jesus, quero convidar vocês a se colocar de pé. Nós vamos orar. Eu quero orar por você, você que está me assistindo, acompanhando essa transmissão. Em nome de Jesus, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã, a vida de cada pessoa que está nos acompanhando nessa transmissão. Eu quero orar por aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. Eu quero orar por aqueles que estão se reconciliando contigo. Eu quero orar por aqueles que têm um desejo de serem batizados nas águas. Senhor, abençoa e mantenha-os firmes nesta decisão, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, pedimos ao Senhor que vai operando, vai atuando, vai falando ao coração do teu povo, a cada dia, a cada semana, vai fortalecendo esta palavra, esta mensagem, ó Deus, e as próximas mensagens também desta série, para fortalecer a fé do teu povo, Pai. Nós estamos nos preparando para a retomada dos nossos cultos presenciais, por isso nós estamos pregando sobre fortalecimento da fé. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o teu nome, o nome do Senhor. Eu quero encorajar você a que na semana que vem nós estamos aí nos preparando na reta final, contagem regressiva para a retomada dos nossos cultos. Esta semana também nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, o vídeo institucional, o vídeo em que traz a orientação de como que vai funcionar o nosso culto, com todo o protocolo de segurança, com toda a proteção necessária para que a gente tenha tranquilidade e segurança aqui, tá bom? Mas fique atento, né? Nós passamos o vídeo hoje, vamos passar na semana que vem também, durante a semana. Não deixe de assistir, é importante que você assista, para você saber como se comportar, como que você vai participar aqui dos nossos cultos. E o mais importante, para participar dos cultos presenciais, você precisa se inscrever. E essa semana, quando nós vamos soltar esse formulário, vamos encaminhar para as nossas células, para os líderes de célula, e cada líder vai encaminhar para a sua célula, para que as pessoas possam se inscrever. Lembrando que nós teremos um número limitado aqui de cadeiras, de espaço, mas de qualquer forma, você que se inscrever, os primeiros 20, 25 pessoas se inscreverem, poderão participar dos nossos cultos presenciais. E aí, à medida que for passando as semanas, a gente vai, na medida do possível, revezando isso, para que todos tenham a oportunidade de participar dos cultos presenciais. Fique agora com Paz Kids, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa semana na presença do nosso Deus. Beijo no seu coração e até semana que vem, no culto online e também no culto presencial. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até semana que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau. Família Pastor de Suzano. Estamos ansiosos para cultuarmos presencialmente. Dessa forma, temos nos dedicado e trabalhado para cumprir com os protocolos estabelecidos, a fim de oferecermos um ambiente seguro para todos. Preparamos o nosso salão com os assentos previamente demarcados e reservados. Os nossos cultos presenciais acontecerão aos domingos, às 18h30. Não será permitida a entrada de crianças menores de 12 anos e pessoas que convivem ou estão no grupo de risco. Mas não se preocupe, continuaremos os nossos cultos online aos domingos às 18h30, para que vocês possam cultuar em suas casas. Além disso, precisamos da sua colaboração, adotando as seguintes atitudes. Primeiramente, certifique-se de que está usando a máscara de forma adequada, pois a entrada sem a mesma está proibida. Leve também o mínimo de objetos possíveis, de preferência para o celular e uma garrafa d'água. Ao chegar no templo, a equipe do Ministério Atmosfera irá orientar a higienização constante das mãos com álcool em gel e aferirá a sua temperatura. Caso a medida seja maior que 37,8 graus Celsius, retorne para sua casa e consulte um médico. Tapetes sanitizantes estarão disponíveis para higienizar os seus calçados antes que entre no salão. Feito isso, dê o seu nome para o voluntário da Atmosfera
para que o conduza ao assento reservado conforme a sua inscrição. Lembre-se que o toque físico não será permitido. Ao cumprimentar os seus irmãos, dê preferência ao toque dos cotovelos ou acene. Os ministros de louvor e preletores deverão fazer o uso de máscaras, retirando apenas quando forem ministrar. Seus microfones serão higienizados e terão protetores individuais. No momento de louvor, adore com fervor, mas, atenção, respeite o distanciamento e as marcações das cadeiras, e não as modifique de lugar. Durante o ofertório, não saia do seu lugar. Os envelopes para entrega de dízimos e ofertas estarão previamente colocados em seu assento, e os voluntários irão até você para recolhê-los. Os banheiros estarão disponíveis apenas para o uso de uma pessoa por vez. Aconselhamos a evitar utilizá-los se não for necessário. Lembre-se de higienizar as mãos antes e depois do uso, com álcool em gel. O uso do bebedouro não será permitido, por isso orientamos que leve sua garrafa com água para o uso pessoal. Na saída, evite aglomeração. Saia um de cada vez de forma imediata após o término do culto. Marque aí na sua agenda, dia 29 de novembro, às 18h30, nós temos um encontro muito especial, muito importante. Esse será o retorno dos nossos cultos presenciais. Faça sua inscrição. Estamos ansiosos para nos reunir como igreja. Para isso, contamos com a sua ajuda. Paz Church, Suzano. Olá, crianças! Sejam bem-vindos ao Paz Kids! Que bom ver vocês de novo! Hoje, vamos aprender que Deus se importa demais com as atitudes do nosso coração. Se a atitude do nosso coração for boa, vamos ser obedientes, humildes e quebrantados diante do Senhor. Mas, se as atitudes do nosso coração for ruim, então podemos ser egoístas, desobedientes e até invejosos. Que horror! Vamos repetir o nosso ponto principal de hoje? Deus vê o meu coração e não a minha aparência. Vamos falar de novo? Deus vê o meu coração e não a minha aparência. Isso mesmo, as atitudes do nosso coração são de extrema importância para Deus. Nunca se esqueça disso. Mas antes de entrar na história bíblica de hoje, vamos ter um tempo muito especial para louvar a Deus e mostrar a Ele o quanto o amamos. Vamos ficar em pé e adorá-lo de todo o coração. Ao ouvir tua voz, a escuridão se vai. Eu acredito sim. Você chamou meu nome, eu descobri tua paz. Eu acredito sim. Quero cantar bem alto, gritar e te adorar. Nada vai me parar. Com todo fôlego cantarei. Com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Com todo fôlego cantarei. Com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. És o início e o fim. Yeah, és o início e o fim. Tudo que eu preciso eu encontro em ti. Eu acredito sim. Ao teu lado estou e vou até o fim. Eu acredito sim. Quero cantar bem alto, gritar e te adorar. Nada vai me parar. Com todo fôlego cantarei. Com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Com todo fôlego cantarei. Com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. És o início e o fim. Yeah, és o início e o fim.
Uau! Parabéns por adorar a Deus de todo o coração. Agora vamos ver como um rapaz chamado Caim não teve cuidado com as atitudes do seu coração e acabou deixando o mal entrar no coração dele. Vamos ver o que aconteceu? Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim gostava de cultivar a terra, plantar e colher, enquanto Abel era um pastor. Ele gostava muito de cuidar de ovelhas. Um dia, os 2 irmãos saíram para oferecer uma oferta ao Senhor, como eles haviam aprendido com seus pais. Então, Abel escolheu sua melhor ovelhinha, a primeira que nasceu. Aquela fumaça subiu aos céus e chegou até o coração de Deus. Deus gostou muito da oferta de Abel. Aquela oferta tinha um cheiro suave e agradável, cheiro de bondade, amor e gratidão. Deus aceitou Abel e a sua oferta, pois ele viu que o coração de Abel era puro. Caim também fez uma oferta ao Senhor. Pegou as frutas que ele tinha produzido, fez um altar e ofereceu para Deus. Mas Deus não gostou da sua oferta, pois viu que seu coração era mau. Ele tinha inveja. Deus não aceitou Caim nem a sua oferta. Por causa disso, Caim ficou com raiva. Então Deus falou: "Por que você mudou o seu rosto? Você está zangado? Se você for bom e fizer o bem, eu aceitarei sua oferta. Mas se você for mau e não fizer o bem, então o pecado vai entrar e dominar você. Tire o mal do seu coração enquanto é tempo." Mas Caim não deu ouvido à voz de Deus. Ele não podia aceitar que seu irmão fosse melhor que ele. Ao invés de se arrepender e confessar seu pecado, Caim sentiu mais raiva ainda. Aconteceu que um dia Abel estava no campo e Caim chegou com o coração cheio de raiva e atacou seu irmão. E ele o matou. Que tristeza! Olha só o que a inveja, a raiva e o orgulho podem fazer. Deus então chamou Caim e perguntou: "Caim, onde está Abel, seu irmão?" E Caim respondeu: "Eu não sei! Por acaso eu sou o guardador do meu irmão?" Deus falou: "O que você fez? A voz do sangue do teu irmão está clamando na terra." E por mais que Caim tentasse esconder, Deus sabia de todas as coisas. Depois disso, Caim fugiu para uma terra muito distante. Gente, hoje é um dia espetacular, sabe por quê? Hoje vocês vão receber as suas armas. Eu acho que vocês estão curiosos para saber o que é que vocês vão receber. Vamos lá, venham agora para a sala de treinamento. Joshua! Então você vai ser o primeiro a receber sua arma. A espada laser da palavra. Cuidado com o professor! E agora, Cristina! Então você vai receber a flecha da intercessão. Obrigada, eu vou te encher de orgulho. E Amanda! Amanda, você vai receber o lança-raio de louvor. Muito obrigada. E o Abrão! Você vai receber o escudo da fé. Obrigada. Muito obrigada. Nada. Então, crianças, vocês lembram que na aula passada nós aprendemos a importância de sempre obedecermos a Deus. Vocês lembram? Sim! Nós aprendemos como Adão e Eva pecaram. Pois é, eles comeram fruto proibido e desobedeceram a Deus. É verdade. E nessa lição a gente vai aprender uma coisa tão importante também. Eu não quero perder nada. Muito bem. Então vamos repetir a nossa ideia principal de hoje. Vocês estão prontos? Sim! Vamos lá.
Deus se importa mais com o meu coração Deus se importa mais com o meu coração do que com a minha aparência. do que com a minha aparência. Gente, já tá na hora do intervalo. Depois a gente volta. Vamos lá. Ô, Brão, tenta adivinhar o que eu tenho. O quê? Doce? Vamos fazer uma competição de comer muito marshmallow em pouco tempo. Sim! É claro que eu vou ganhar. Duvido. Ô Grace, você quer decorar um versículo comigo? Claro que sim. É 1 Samuel 16:7, tá? Repete comigo, tá bom? Tá bom. O homem vê a aparência, O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. mas o Senhor vê o coração. Vamos cantar! Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor o coração. Cris, o que você acha da aula de hoje? Achei muito interessante. Nunca tinha parado para pensar que precisamos colocar Deus em primeiro lugar, né? Não tô mais aguentando comer marshmallow. Minha barriga já tá doendo. Nossa, eu vou ganhar. Que nojo! Como vocês conseguem fazer isso? Nojo mesmo. Por que você fez isso? Me perdoe. Vamos atacá-los novamente! Peguem suas armas e venham para a sala de treinamento agora! Vamos, Amanda, o inimigo está atacando! Amanda, atira, nos proteja do inimigo. Melhor que isso, vou usar a sua espada. Não, Amanda, você ainda não está preparada. Você só tá falando isso porque é mais velho. Eu vou usar bem melhor que você. Gente, ainda não atingimos o resultado esperado. Vamos lá para a sala de aula. Hoje vimos o quanto temos que estar atentos às nossas ações e sentimentos. Cada atitude errada coloca em risco a nossa missão. O inimigo quer nos destruir. Temos que lutar um pelo outro. Cada um de vocês tem um dom especial que Deus quer usar na hora certa. A Amanda não estava preparada para usar a espada. A sua habilidade era outra. Amanda, você tem algo a nos dizer? Eu achei que a espada laser da palavra era a arma mais poderosa, por isso que eu queria usar. Mas eu vejo agora que os meus pensamentos estavam errados. Eu me arrependo tanto.
Oh, Amanda, que coração lindo. Nós estamos todos crescendo juntos, tá bom? A questão aqui não era quem usaria melhor a arma, mas cada um usar aquilo que lhe foi dado. Tinha uma razão. A Bíblia conta a história de Caim e Abel, 2 irmãos com habilidades diferentes. Os 2 entregaram uma oferta ao Senhor, mas Deus só aceitou a oferta de Abel, porque Caim estava com o coração cheio de raiva e inveja. Deus nos ama tanto e se agrada com aquilo que fazemos com alegria e dedicação. Devemos usar a habilidade e as armas que Ele nos deu. Hoje tivemos apenas uma simulação de como o inimigo pode nos atingir. A Amanda não foi prudente quando desejou usar a arma do Joshua. O inimigo poderia ter nos destruído, assim como aconteceu na família de Caim e Abel. Então agora vamos repetir novamente nosso versículo de hoje. 1 Samuel 16, 7. O homem vê a aparência. O homem vê a aparência, Mas o Senhor vê o coração. mas o Senhor vê o coração. No seu coraçãozinho, Amanda, você achava que poderia usar a habilidade de outra pessoa. Mas com esse versículo podemos entender que nem todas as vezes que agimos com o coração estamos certos. Ele te deu uma habilidade muito especial que só você no mundo inteiro tem. Você é muito especial. Somos uma equipe. Precisamos somar nossas habilidades para juntos sermos mais fortes. Então não podemos esquecer do nosso ponto principal. Vamos repetir. Deus se importa mais com o meu coração Deus se importa mais com o meu coração que com a minha aparência. que com a minha aparência. Uau, quantas coisas importantes aprendemos! Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula.